A verdade sobre os gurus de mercado e seus setups. Eu acho que esse vai ser um tema polêmico que nós vamos falar sobre hoje. Você tem visto na internet estratégias que acertam 97%, estratégias matadoras do dia a dia, estratégias que vão deixar você rico e milionário, fazendo você ganhar aí, andar de Ferrari, ou morar numa mansão, viajar o tempo todo, ou até mesmo aí atingir bilhões acumulando renda e não vendo o preço, né? Enfim, o preço não importando, acumulando bilhões e como se você fosse virar um bilionário somente poupando a vida inteira. Enfim, eu acredito que o mercado, eu não sei se é uma maneira aí comercial agressiva, mas vocês me perdoem a sinceridade, inclusive eu falo muito isso lá na minha outra rede. O mercado, para você ser vencedor no mercado, você, primeira coisa, tem que trazer uma vantagem matemática a seu favor. Sim, e eu vou falar nesse vídeo sobre vantagens matemáticas, de estratégias e riscos e essas mudanças que o mercado pode acontecer. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito, ativar os sininhos de notificação para você receber em primeira mão tipos de vídeo como esse, e acho que hoje nós vamos polemizar. Bom, começando, eu vejo muitas pessoas na internet vendendo estratégias prontas e como se através daquela estratégia fosse um milagre. Quem nunca na vida comprou o indicador que repintasse, né? Pô, eu já, na minha época de início de mercado, eu vou falar para vocês, hoje é rir para não chorar, né? Me diga aqui nos comentários do vídeo se você já comprou algum indicador ou pagou o indicador e de repente o indicador repintava. Olha, infelizmente eu gostaria de te fazer até um convite para que você não deixe as pessoas que estão iniciando cair nessas balelas, né? Enfim, infelizmente não existe crime nas pessoas que oferecem esse tipo de facilidade, mas eu acho que em alguns momentos as pessoas deveriam ir presas por enganarem as pessoas, chegarem a enganar as pessoas aí a esse ponto. Mas o que eu quero abrir os olhos de vocês é que existem estratégias que são muito eficientes num determinado comportamento de mercado e existem estratégias que elas perdem a eficiência e se tornam ineficientes num determinado momento de mercado. E eu gosto muito de operar alta volatilidade. E talvez num momento onde a volatilidade esteja extrema, em pontos assim totalmente fora no normal de contexto, pode ser que você não consiga enxergar, por exemplo, absorção, exaustão ou uma determinada inversão de fluxo, porque se a gente tiver uma ausência de lotes na tela, o preço vai voltar simplesmente numa boletada e você não sabe se o preço vai inverter ou não. São spikes de candles na tela, para cima e para baixo, por exemplo, podendo formar em time frames muito curtos e que alguns chamam de ruído, mas eu acho que ruído que tem é rádio fora de estação. Eu chamo isso de volatilidade e alta volatilidade. Então eu quero chamar a atenção que algumas estratégias que podem parecer prontas ou pode ser aí uma isca talvez, eu não sei, enfim, né? Pode ter por trás dessa estratégia realmente algum tipo de ambiente ou tempo que essa estratégia ela foi eficiente, mas eu sou uma pessoa que não acredita em setups prontos, porque o mercado ele muda constantemente e constantemente existem determinadas calibragens que a gente deve fazer. Indo um pouco para o mundo dos grafistas, eu vou dar um exemplo, se usa muito a média simples de 200, e eu já faz 3 anos que eu não utilizo, por exemplo, essa média, eu uso a exponencial de 250, na qual respeita muito, e elas, em momentos de longo prazo, extenso, elas se acompanham, mas em momentos de alta volatilidade, essas médias se afastam e acabam tendo suportes e resistência também nesse tipo de média, funcionando com esses preceitos, né? Para quem não sabe, eu uso a média de 27,55 exponencial, não uso média para estratégia de entrada, principalmente no que diz ao scalping, mas existem grafistas e grandes tesourarias com liquidez elevada nesses pontos que podem utilizar essas médias como suportes e resistência e praticamente essa é uma das leituras que eu utilizo os indicadores, mas eles não são pontos para falar agora eu vou entrar, agora eu não vou entrar, principalmente no scalping futuros, que eu utilizo somente a parte de fluxo como gatilho de entrada e uso o gráfico aqui, por exemplo, né, como mapeamento temporal para saber me situar, para não ter que ficar decorando esses números aqui, ó, né, esses números que ficam passando aqui na minha tela e o gráfico faz com que eu não precise decorar esses números, é simples assim. Então, você que acredita em setups
prontos, né? E os gurus que vendem setups, né? O setup que acerta tantos por cento e vendem cursos de setups prontos, enfim. O mercado ele tem determinados comportamentos que, de acordo com o tempo e a variedade de players e a quantidade e os tipos de execuções, o mercado vai ter determinadas variações. Então, é muito importante que você não fique engessado em setups prontos de gurus de mercado e muito cuidado com pessoas que possam te oferecer indicadores milagrosos ou pessoas, por exemplo, que falam, puta, eu tenho essa estratégia e sabe que eu acho a maior cachorrada do mercado? Existem pessoas que na internet estão há mais de 5 anos, há mais de 10 anos e a cada 1 ou 2 anos essa pessoa fala, você faz um curso dessa pessoa, paga R$2.000, R$5.000 e no ano seguinte a pessoa fala, olha, agora eu tenho uma estratégia assim, assim, você pagou 5.000 num ano, no outro ano ela fala que ela tem uma outra estratégia, né? E aí ela te vende de novo por mais 5.000, porque você ainda não conseguiu, é óbvio que não vai ter consistência aprendendo esse tipo de ferramenta ou esse tipo de leitura. E aí tem pessoas que estão há 6 anos que eu conheço no mercado, que nos 2 primeiros anos ensinou uma estratégia, agora ela colocou um nome diferente numa estratégia, rabiscando o gráfico lá, com um monte de rabisco, falando que agora é outra estratégia, enfim, né? Eu acho que isso é desonesto com a audiência, eu acho que isso é desonesto com a pessoa, não sei se é desespero ou falta de conhecimento, enfim, né? Depois você deixa aí nos comentários sobre essas pessoas que vendem ilusão na internet e, enfim, as pessoas que fazem estratégias e sabe o que eu acho estranho? Essas pessoas, na minha visão, né? Se a pessoa está o tempo todo desenvolvendo uma estratégia nova, é porque nem ela não achou nunca nada para ela que servisse. Porque se ela achasse algo que servisse para ela, ela não estaria o tempo todo trazendo uma estratégia nova, né? Enfim. Ah, Fabiano, mas o mercado não muda? Você mesmo fala em seus vídeos que o mercado muda? Sim, mas a minha leitura de mercado é a mesma sempre. Eu consigo, através da minha leitura de mercado, identificar, será que mudou a volatilidade ou será que mudou o tempo de execução? Está variando o número de lotes, variou a liquidez ou variou o volume do ativo? O intervalo das execuções, o intervalo do market maker variou? Variou. Então a única coisa é que stops e alvos devem ser alterados. Mas os gatilhos de entrada, né, já que a gente sempre trabalha com agrupamentos de compradores e agrupamentos de vendedores, e é muito importante a gente saber se quem está deslocando o preço para baixo é comprador ou vendedor. Eu já falei isso em alguns vídeos, nem sempre o preço é deslocado para baixo porque vendedores, né, que estão vendendo, o preço pode ser deslocado para baixo por compradores. Existem diversas formas, né, de um comprador deslocar o preço para baixo, não é o mérito do vídeo, mas o maior exemplo disso é o stop, né, de um comprador, ou seja, o comprador deslocando o preço para baixo. Quando a gente aprende, através da profundidade de mercado, ler esse tipo de coisa, você não vai ficar engessado em setups prontos, em comprar algo que você vai usar por um determinado momento ou tempo de mercado e depois perde eficácia, porque a maioria das pessoas que vende estratégia pronta, o mínimo de honestidade que elas deveriam ter é falar, olha, essa estratégia que eu estou falando para você, ela é ineficiente nesse cenário, né? Eu acho que é a coisa mais honesta, mas elas não fazem, não sei se é porque não sabe, ignorância às vezes, que não sabe nem aonde a estratégia é ineficiente, né? Ou porque tem medo de deixar de vender aquilo e acaba não anunciando. Enfim, eu sei que o vídeo vai ficar aí bem polêmico, né? Tá funcionando como uma certa crítica, mas vocês nunca vão ver, ou nem lá no Instagram, nem aqui, em nenhuma rede social, falando que eu tenho algo que vai deixar vocês ricos. O que eu posso falar é que eu tenho algo que vai transformar a visão de mercado e que você nunca mais vai enxergar o mercado da mesma forma, porque esse é o feedback de 100%, absolutamente 100%. Todas as pessoas que fizeram o meu treinamento, todas evoluíram, todas tiveram sucesso? Evidente que não. Né? Porque não tem como todas as pessoas terem esse tipo de evolução, até porque tem pessoas que ou acompanham, ou outras pessoas que falam que não está conseguindo entender, enfim, mas nem todo mundo vai ter sucesso no mercado, assim como nem todo mundo vai ter sucesso em cada setor, em cada profissão. Né? Até o empresário, mais de 80%, 90% das empresas não duram 5 anos e mais da metade não dura o primeiro ano. Né? E acho que nem por isso as pessoas que, mesmo que tiveram treinamento, têm essa chance do sucesso. Mas o que eu posso garantir é que a visão. O que você vai começar a olhar daqui para frente não vai ser candles esperando fechar 5 minutos para você executar suas ordens, isso eu te garanto. A ideia é mostrar a causa do deslocamento de preço e eu vou fazer um próximo vídeo falando, um outro vídeo falando sobre isso. E, na verdade, eu já tive até um vídeo
pode procurar aqui a causa do deslocamento de preço, vocês vão ter, passei naquele vídeo que vocês entendam o que está deslocando o preço. Muitas pessoas, elas acabam comprando ou vendendo porque cruzou uma média, o indicador repintou, atingiu um determinado nível. E quando a gente vai para a esfera de futuros, primeiro, eu tenho que identificar quem que está deslocando o preço. É robô ou institucional? Eles operam de forma diferente. Né? O robô não se preocupa com direção e tendência, o institucional se preocupa. Tá? Então eu vou operar de uma forma se eu estou identificando quem está levando é robô, e vou identificar e operar de outra forma se eu estou identificando quem está operando é institucional. Uma outra coisa que eu devo observar: qual é a frequência de mercado, qual é a velocidade que as execuções estão acontecendo, para saber o ritmo, né, que eu vou ter que raciocinar tanto em saída, acrescentar a posição, reduzir a exposição durante, por exemplo, um position size, né, que é aquela posição que a gente monta aí no intraday. Então eu tenho frequência, eu tenho volatilidade, o mercado ele é orgânico, ele está numa constante mudança. Então é por isso, né, que eu falo que eu não sou o seu guru, porque o maior professor é a prática. Muito do que eu aprendi, quase muitas coisas do que eu aprendi, eu fiz muitos treinamentos, acho que mais de 50, gastei mais de 100 mil reais sem brincadeira em treinamento. E 85, 90% deles me ensinou o que não fazer, porque quando praticava aquilo, muita coisa dava errado. E as coisas começaram a fazer sentido quando eu procurei a leitura de mercado e a profundidade de mercado a respeito sobre o que está causando o deslocamento de preço. Né? Por isso que eu falo que o melhor stop não existe stop técnico, não existe stop fixo. O que te motiva a entrar é o que tem que te motivar a sair. Essa leitura foi muito importante para mim, então isso também é uma coisa que faz muito sentido, tá bom? Bom, se você não quiser saber setups prontos que você vai ficar rendido o resto da sua vida, né? E a cada ano comprando novos cursos daquele guru para que você nunca mais tenha que comprar nada na sua vida, eu quero convidar você a fazer o treinamento Metagame. O treinamento Metagame é algo que vai mudar totalmente, transformar a sua visão de mercado, onde você vai identificar os fundamentos do fluxo de ordens, profundidade de mercado, consumo de liquidez e distribuição, das intenções dos players, como você segue os players colocando seus ovos, seus stops, enfim, ele vai te dar um overview, né, um panorama geral sobre o comportamento na tela dos players que operam futuros, para você não ficar engessado mais em setups prontos. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir o seu like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho de recomendações, e eu vejo você no book.
Opere no day trade sem setups prontos. Mas Fabiano, como que eu vou operar sem um setup, sem uma estratégia? Na verdade, estratégia você vai ter. O que você não vai ter são setups prontos, né? E esse vai ser aí o tema do nosso vídeo. Para você que está chegando agora, eu gostaria primeiramente de me apresentar. Meu nome é Fabiano Vasconcelos, eu sou Portfolio Manager aqui nos Estados Unidos e eu quero trazer uma visão diferenciada de mercado, sair um pouco desse mundo vendedor que existe aí de setups e estratégias prontas, na qual eu acredito que elas não funcionam devido às mudanças constantes do mercado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, ativa o sininho de notificações para que você receba essas informações em primeira mão e se você gostar do vídeo no final dá o seu like, compartilhe. Para a galera que já conhece, já vai dando like aí na parada e nós vamos falar sobre como operar day trade sem setups prontos. Eu vou te contar como eu opero e eu tenho certeza que o que eu vou te entregar nesse vídeo existem cursos que cobram mais de R$1.000 que não vão te falar, né? Enfim, quando a gente entra no âmbito de estratégia de setups, é muito delicado e eu acredito que o operador de futuros ele deve passar por uma transição daquilo que mais se vende no mercado, que é o perfil de análise técnica, o perfil grafista, e no perfil de tape reading existem operações de tape reading, seja por volume, existem operações de tape reading que identificam aí sequências de agressões, e eu não acredito muito nesses tipos de estratégias prontas. O que, na minha visão, eu acredito é que o mercado ele é orgânico e ele tem constantes mudanças, e a maior prova disso pega um dia, né, você grafista, vai lá no gráfico e olha assim, olha, se eu tivesse operado dessa forma hoje e tivesse entrado aqui e saído dessa forma, utilizado a estratégia operado assim na minha visão, eu teria tido ganho. E aí vai operar no outro dia da mesma forma. Provavelmente as mesmas estratégias ou que você teria feito não daria. E eu estou falando isso porque eu passei meses, mais de 12 meses fazendo isso. E às vezes naquele dia eu tinha prejuízo, voltava do gráfico, né, e falava, poxa, se eu fizesse isso, provavelmente eu teria tido um grande êxito, teria dado tudo certo. No outro dia eu fazia aquilo que eu tinha estudado e não ia bem, dava tudo errado. Bom, essa foi uma das minhas grandes buscas de como ter sucesso no day trade. E eu percebi que o comportamento no day trade, swing trade, ele já passa a ser diferente, até porque os motivadores, né, dos participantes de swing são muito diferentes dos participantes de day trade, né? Uma das melhores explicações mais simples que eu posso dar a respeito sobre isso enquanto no day trade está caindo, às vezes o player está vendendo, né, e já pretende encerrar a operação, o swing trader no movimento de queda ele está comprando, porque ele precisa da queda para ter absorção, porque senão ele vai deslocar o preço muito mais para cima do que já está para tomar uma posição. Então são conceitos e pensamentos totalmente divergentes, né? Até porque se está subindo compra e você usa esse conceito, provavelmente você vai entrar atrasado em quase todas as operações, né? E se está caindo você vende, também você vai estar entrando atrasado nas suas operações. Na minha visão, as melhores estratégias são aquelas que identificam viradas e comportamentos do mercado, mudanças de comportamento, mudanças e viradas do mercado, principalmente no intraday, na minha visão, são as operações com maior vantagem matemática e as mais eficientes. Até porque se o movimento está numa tendência de baixa e você ali no caminho começa a vender, você não tem aquela percepção de onde vai parar o movimento. Muitos traçam Fibonacci e, na minha visão, o robô e o market maker não se trava por isso, por um Fibonacci. E uma grande tesouraria não vai encerrar 10 mil contratos de dólar ou de índice numa posição de Fibonacci, até porque naquele alvo não vai existir liquidez. Eu utilizo Fibonacci em swing trade para ter uma referência da onde o preço pode esticar, da onde pode, porque o volume é muito maior, né, e o deslocamento é muito maior para ter premissas, né, de referências de ponto, até porque o valuation fundamentalista vai ser um, o ponto técnico vai ser outro. Já na área de futuros, quando a gente entra nessa esfera, eu acredito que essas ferramentas acabam perdendo muita eficiência, né, principalmente por causa disso que eu estou falando. Como que uma tesouraria vai encerrar uma posição de 10 mil contratos porque bateu num alvo do Fibonacci, sendo que naquela região não tem essa liquidez, e eu não estou falando um nível de preço, estou falando a região inteira não vai ter essa liquidez para encerrar essa posição, então não faz o menor sentido para mim operar isso em futuros. Eu sei que tem colegas que operam, né, para eles fazem sentido, só que eu quero ver o dia que eles tiverem que operar com 10, 12 mil, 15 mil, se eles vão conseguir ter a mesma eficácia operando essas ferramentas. O que eu quero te dizer é que o institucional, justamente pela liquidez dele ser muito elevada, e ele tem que montar uma posição durante um pregão, né, ele não consegue operar dessa forma, e isso vai acabar desviando totalmente a forma com que realmente o institucional opera. E o maior exemplo disso se cada nível de preço existem ali
num determinado ativo, 20, 30 lotes por nível de preço, 50, 100, e o cara tem que se posicionar em 5 mil, ele não vai conseguir comprar mercado. Ah, mas ele vai ticando ali de 50 em 50 até 10 5 mil. Cara, não é bem assim, porque se o preço estiver em forte deslocamento, ele vai entrar onde? Ele vai sair aonde? Ele vai ter entrada, ele não vai ter ponto de saída, porque aí vai, imagina 5 mil contratos recuando num puta pullback, se ele não está construindo uma posição e fazendo um médio a favor. Né? E o maior exemplo disso que isso existe é que, se você observar, principalmente aí no Brasil dá para observar, né, o book dos comprados ali, né, o times and sales dos comprados e dos vendidos, se você vê o preço de um determinado range, vamos falar de dólar trabalhando na casa dos 60 com 80, e você vê o maior vendido lá no 100, no 95, e o maior comprado no 30, e o preço nem chegou numa das pontas, isso prova que o que eu estou falando é totalmente verdade, né? Porque como que o cara está com uma posição vendida, sendo que acima do preço maior do dia, sendo que o preço não chegou lá, e como que o cara está com uma posição comprada abaixo do preço da mínima do dia, né? Justamente por isso, por fazer uma construção de posição. Ele compra 50, vende 30, e aí por que ele faz isso de compra 50, vende 30, compra 100, vende 50? Para não agredir e consumir toda a liquidez para cima, para não haver um grande deslocamento de preço. Ao mesmo tempo, ele vai construindo essa posição a ponto de o que ele vai construindo durante o dia é a posição ali construída. Ele vai trabalhando conforme o mercado vai subindo, a gestão dessa posição, conforme o mercado vai caindo, ele vai trabalhando, né, a gestão dessa posição, com maior exposição, menor, e vai construindo um preço médio no intraday, independente do mercado estar subindo, independente do mercado estar caindo. Ele não vai se preocupar tanto com tendência, ele vai se preocupar mais com execução e os pontos de execução, porque ele precisa ser executado em determinadas regiões para ir construindo esse spread no intraday. Do preço atual está no 70 e às vezes, por mais que as execuções foi ali de 5, 6 pontos para dentro, o preço médio dele está lá no 30 comprado e o preço nem chegou lá. Então é assim que ele faz. Bom, a forma que eu opero eu não opero de uma forma pronta, uma receita específica. Eu vou dar um exemplo de vídeos que vocês podem encontrar eu operando ao vivo, onde o preço está caindo, eu estou assistindo, porque eu não sei onde o ponto vai parar, né? Justamente por causa do que eu acabei de explicar no início do vídeo, e eu espero um ponto de parada, por exaustão, por absorção e assim por diante, que é muito mais fácil eu ver a mudança de comportamento, a virada de mão do dinheiro, do que eu tentar adivinhar onde o preço vai parar, e às vezes eu comprar ali um respiro, eu já acho que o preço pode vir contra, e às vezes é um respiro, ou um respiro eu acho que não vem contra e o preço desaba na minha cara por uma ação no Banco Central, ou por alguma coisa que eu não estou enxergando. Então, a partir do momento que você enxerga a profundidade e enxerga a causa, você não se preocupa mais com estratégia pronta ou com setup pronto. Você vai se importar com o que está causando o deslocamento de preço e vai ficar concentrado no flow ali o tempo todo, para que você consiga observar uma deficiência de microestrutura, né? Por exemplo, se um institucional está levando o preço para cima e está indo embora, e de repente entra uma ordem iceberg vendedora, que vai absorver toda a compra dele, pode ser uma excelente oportunidade para você entrar na venda, né? O preço está caindo, derretendo, um movimento de sell-off, o grafista está esperando o pullback, tem um pullback nos 5 minutos, isso demora 25 minutos para ele poder fazer a entrada dele. E aí ele acompanha a tendência de baixa, e aí o primeiro candle de 5 minutos dá aquela puta vantagem, ele traz para o break-even, e aí na hora que abre o segundo, terceiro candle de 15 minutos, volta que nem e dá uma puta pancada que o cara não sabe de onde veio, porque ele tem que esperar o candle fechar, né? Então eu acho que o mercado é muito maior que isso. Eu opero as duas escolas, tá? Vocês podem ver gráficos aqui embaixo temporais, 5, 15 e 1 hora, gráfico atemporal para eu pegar o ajuste fino das execuções e a causa, tem aqui a parte de fluxo, né? Eu quero ver quem está arrastando o preço, se é institucional ou se é robô, e eu quero ver a frequência de execuções dele, o volume de execuções, né? E aqui o volume de price, onde que vai ser a briga de cada institucional. E ali em cima, né? Um gráfico totalmente atemporal, porque eu acredito que o mercado se preocupa muito mais com as execuções dos negócios por nível de preço. Eu não acredito que uma tesouraria espera dar 10,15, né, espera dar 9,5 para falar agora eu vou executar os 15 mil contratos que eu preciso. Não, ele não vai esperar. Então, para mim, o gráfico atemporal passa a ser muito mais eficiente em futuros. Assim como o robô também, o robô não espera fechar um candle de 15 minutos ou meia hora para uma determinada execução. A não ser esses robôs aí que tem aí de MetaTrader e tal, aí é outra parada, né? E se fosse assim, não tinha os HFTs aí que tentam pegar toda essa nuance, toda essa deficiência de microestrutura, quantidade que está
por nível de preço, quantidade de lotes que está pressionado em cada nível, pressão compradora, vendedora com nível 2 de book, quanto que ele tem que agredir para arrastar 2, 3 níveis, quanto ele tem que agredir para chegar numa acumulação de preço, enfim. Então eu opero o quê? Eu opero a causa. Eu olho a profundidade de mercado, olho como que as execuções estão consumindo aqueles lotes na profundidade de mercado e tento encontrar ineficiências do mercado, que a gente chama de deficiências de microestrutura. Isso pode se tornar um padrão com o tempo e assim isso se transformar numa estratégia, né, mas que existem grandes mudanças. O modo que você opera absorção com uma volatilidade de 6 pontos não pode ser a mesma forma que você opera uma absorção com uma volatilidade de 35 pontos. Está totalmente fora do contexto. A identificação você não vai conseguir identificar, até porque o spread do market maker, a concentração de lotes do market maker, com 6 pontos de volatilidade é uma e com 30 pontos de volatilidade é totalmente outra. Se tiver ausência de liquidez no book, fica perigoso operar para qualquer tipo de escola técnica, né, e até seja para o tape reader, seja para o grafista, porque se tiver ausência de liquidez no book, além de alta volatilidade, não vai fazer o menor sentido. Qualquer boletada vai identificar um padrão, você vai gerar uma entrada porque esperou fechar um candle e você não sabe nem o que está acontecendo aí nos bastidores, né? Então, eu não acredito em setups prontos. Eu gosto de operar determinadas causas que deslocaram o preço. Então, chegou num momento importante de extremidades do preço, onde o preço pode renovar máximas do dia. Os grandes movimentos de tendências são startados por stops, por contrapartes contrárias ao que está deslocando o movimento. Por exemplo, o preço está subindo, né? E se o preço começa a entrar em forte tendência, o start desse movimento geralmente é um vendedor que leva o preço para cima, estopando uma grande posição. E geralmente esse player ele não tem liquidez o suficiente para interromper no primeiro stop. E vai chegar no primeiro ponto que ele vai tentar defender essa operação e dependendo se houver uma absorção grande ele não conseguir, ele vai tomar outro stop e vai para uma segunda, terceira pernada e o preço muda de patamar, estopando os outros, né, menores que estavam ali na posição. Então, um outro exemplo, como que eu opero rompimentos, né? Se no rompimento eu identificar um stop de big player, eu vou operar aquele rompimento, porque a chance porque não tem liquidez suficiente após um rompimento é grande, e o próprio comprador fala assim, você vai ter que se estopar, então eu vou te dar liquidez lá para cima. Essa liquidez lá para cima vai fazer o próprio vendedor que estopou parcial aqui buscar ela, porque se ele não buscar ela, vai ficar mais caro, ele vai se estopar mais para cima, porque não vai ter lotes para ele. Então, eu opero rompimentos através de stops de big player. Eu gosto de operar muito inversões de fluxo por exaustão e por absorção, né? Então, por exemplo, se a gente vê ali uma divergência no delta order flow com as agressões de deslocamento de preço, traduzindo, o preço está caindo e ele começa a cair com agressões de compra positiva e aí o delta order flow inverte com o mercado caindo, está tendo uma absorção agressiva, né? O preço está caindo e aí o delta order flow não canta, mas tem lotes passivos na profundidade de mercado chamando o preço para baixo, está tendo uma absorção passiva, provavelmente o vendedor está trazendo o preço para baixo, se posicionando, puxando ali robô, institucional que nem um imã, gerando aquela liquidez para baixo, né, para depois acumular, virar a mão e explodir para cima. Então, esses são alguns exemplos, né, que eu passei aí. Existem diversos e inúmeros exemplos que você pode operar no day trade sem setups prontos, né? Porque você pode ficar esperando um determinado padrão acontecer, aquele padrão não acontece. Mas a causa que está deslocando o preço, a cada minuto, a cada tique, a cada segundo, você vai conseguir identificar o que está virando ali o preço. Então, se você quiser, né, a partir de hoje, não ficar mais engessado aí em setups prontos, né, com estratégias que funcionam com o mercado consolidado e não funcionam em tendência. Ou você só gosta de operar a tendência, opere a tendência é sua amiga. Você acha que um ativo que tem 500 ações, um ativo que tem 100 ações, vai dar para operar a tendência? Vai, no dia que está tudo na mesma direção. Nem sempre esses ativos vão estar o tempo todo e tudo na mesma direção. Pelo contrário, a maioria deles não vai estar. Então, os instrumentos futuros eles tendem a ser muito menos direcionais e muito mais voláteis, né? Rabiscar muito mais ali. Alguns falam que tem mais ruído, eu falo que ruído é rádio fora de estação, enfim, mas eles são muito mais voláteis. Se você quer sair desse mundo e tentar enxergar o mercado de uma maneira totalmente diferente, eu quero te convidar a você fazer o meu treinamento Metagame. É um treinamento onde você vai identificar os fundamentos do fluxo de ordens, vai aprender a ler profundidade de mercado, vai identificar as causas do deslocamento de preço, operar absorção, exaustão, saber quando tem um stop de um big player, para te gerar uma introdução a esse mundo
mundo, que é operar futuros, num ambiente que 65% das ordens são executadas por HFT. Hoje eu acabo rindo quando uma pessoa fala, tem muito robô, é muito robô na tela, é atrapalhando. Poxa, se tem muito robô na tela, é lindo, porque eu estou identificando que é o robô e eu sei como ele opera, como que ele vai seguir com as suas execuções, é só seguir ele e executar junto com ele, né? Então, enfim, existem leituras de mercado, por isso que eu acredito que setup não é nada, leitura é tudo, que vai fazer você não ficar nesse mundo engessado. O link está aqui na descrição do vídeo, eu quero te convidar então a você sair da caixa, né, sair desse mundinho e abrir uma visão nova de mercado, e eu vejo você no book.